Fala pessoal, tranquilo? Beleza? Pessoal, então dando continuidade aí aos estudos, né? Galera, vamos então falar aí de eletrostática de um âmbito geral, tá? E um pouquinho aí das leis de Newton, só uma breve ideia, né? Para a gente poder aí iniciar também aí essa ideia de mecânica, né? Ou seja, a parte aí que nós temos agora na dinâmica, que está dentro, claro, do conteúdo de mecânica, que são as leis de Newton. Então, pessoal, dentro da eletricidade é importante lembrar que a eletricidade, tá, é uma área da física que trata de fenômenos sempre associados, claro, a cargas elétricas. Pessoal, então isso aqui é um modelo bem simples, tá? Só para a gente poder, digamos assim, ter uma ideia, né, de como é que está então a estrutura atômica formada. Então nós temos o núcleo, tá? Que contém lá a parte, né, que tem cargas positivas, os prótons e as cargas, ou seja, na verdade as partículas, melhor dizendo, sem cargas elétricas, que são os nêutrons, tá? E em volta ali nós temos a eletrosfera, que contém então as partículas de cargas negativas, que são os elétrons. Pessoal, então a carga elétrica é importante lembrar que ela vai ser quantizada, não tem nem criação nem destruição de carga elétrica quando a gente for analisar os processos de eletrização, tá? Nós temos também algo assim conhecido como a carga elementar, que vai ser tanto do elétron quanto do próton, um valor que já foi feito, né, um processo experimental, né, uma atividade prática, então, para poder determinar quanto que vale o valor desta carga aí elementar. Lembrando, né, este E pequenininho ali, esse E minúsculo positivo é a carga elementar do próton, ou o Ezinho negativo, carga elementar do elétron. Lembrando, né, gente, que só existe a doação ou a retirada, né, ou o recebimento de cargas elétricas negativas, tá? Somente os elétrons, prótons e nêutrons, a gente não mexe, certo? Pessoal, então nós temos aí, ó, carga elétrica, então essa ideia de atração e repulsão. Então, cargas elétricas de mesmo sinal, nós temos então uma repulsão. A força elétrica será de repulsão. E cargas elétricas de sinais opostos, diferentes, vai ter atração. Se os dois corpos estiverem neutros, tá? Então não tem interação de campo elétrico, né? A gente chama de campo, tá? Pessoal, materiais condutores e materiais isolantes. No geral, os metais são excelentes condutores de eletricidade, então eles possibilitam, né, digamos assim, o trânsito, tá, de uma corrente elétrica através dele, ou seja, um fluxo, né, de cargas elétricas aí através desse condutor, que está fluindo através desse condutor. Então, os metais em geral são ótimos exemplos de materiais que a gente chama de condutores de eletricidade, tá? Então, o que que acontece? Os materiais isolantes já têm um processo ao contrário, eles não têm, né, esses elétrons livres lá na camada de valência para poder fazer, digamos assim, esse fluir, né, de cargas elétricas, tá, por esses materiais isolantes. Então, plástico, borracha, vidro, cerâmica, tá, são ótimos exemplos aí de materiais isolantes de eletricidade. Pessoal, então a carga elétrica, tá? Ela é composta principalmente pelo quê? No geral, né? A matéria é composta de cargas elétricas que são elétrons, prótons e também nêutrons, né? E aí nós temos, pessoal, a ideia bem importante que o valor da carga elementar do elétron vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, tá? Então, a gente vai usar, digamos assim, ó, essas unidades de medida aqui, na verdade, esse submúltiplo, né? Porque a unidade de medida, tá? No caso para carga elétrica, é homenagem ao cientista Coulomb. Nós vamos usar mais especificamente aqui, ó, o microcoulomb, que é 10 elevado a menos 6. Então, se eu chegar para vocês e disser, pessoal, tem uma carga elétrica de 5 vezes 10 na menos 6. Então, eu estou dizendo para vocês que a carga elétrica vale 5 microcoulombs, tá? E, pessoal, como nós estávamos comentando em slides anteriores, tá? Nós temos que a quantidade de carga elétrica total, tá? Ela vai ser dada por essa questão que envolve aqui essa fórmula, que Q, que é a quantidade total de carga elétrica, é igual a N, que é o número de portadores de carga, tá? Vezes o E, que é a carga elementar do elétron. Pessoal, processos de eletrização, muito importante. No processo de eletrização por atrito, tá, nós temos sempre que ter materiais com naturezas diferentes, então corpos com naturezas diferentes.
Um corpo vai ficar carregado positivamente, o outro vai ficar carregado negativamente. Essa quantidade de carga se conserva, tá? Como eu já estou mencionando agora, para vocês não esquecerem, que não existe nem criação nem destruição de carga elétrica, e sim a conservação dela, tá? Essa ideia de quem ficou positivo, quem ficou negativo, vem de uma série conhecida como série triboelétrica. Na elitização por contato, você tem três momentos, tá? O momento antes do contato, quando você tem um corpo carregado eletricamente, o outro corpo está neutro. São corpos condutores, tá? E a gente coloca assim a princípio que eles têm praticamente as mesmas dimensões, ou seja, os mesmos tamanhos, tá? Tamanhos próximos, né? E aí, durante o processo, pessoal, nesse exemplo que vocês estão observando aqui, ó, tem um corpo carregado positivamente, o outro está neutro. Então, esse que está neutro, ao entrar em contato com o que está carregado, vai doar para ele alguns elétrons, vai ser transferido alguns elétrons. Então, como ele era neutro, ele doou, né? Ele mandou lá elétrons para aquele que já estava carregado. O que acontece? Ele fica também carregado com carga elétrica de mesmo sinal. Então, durante o processo de elitização por contato, os dois corpos, após o contato, saem com a mesma quantidade de carga elétrica e com o mesmo sinal de carga elétrica. Na elitização por indução, é importante ressaltar que um corpo está eletrizado, tá? Já está carregado, o outro está neutro. O que está carregado é chamado de corpo indutor. Aquele que está neutro, tá? Ele está neutro, né? Então ele é o corpo induzido. Durante o processo é importante fazer a ligação com a Terra, porque daí o que acontece? Eu posso tanto colocar elétrons, né, ou seja, fazer subir elétrons para eletrizar o corpo B, aqui no caso, negativamente, ou deixá-lo fazer com que ele fique positivamente, fazendo com que elétrons vão lá para a Terra. Se eu não fizer a ligação com a Terra, depois que eu afastar o corpo que está carregado, que é o corpo indutor, o corpo B continua neutro. E o objetivo é fazer o quê? Eletrizar o corpo que está neutro. Tá? Então, por isso a ligação com a Terra. E sempre importante ressaltar, pessoal, que é uma elitização por aproximação, não é por contato. Tá? Então não tem o contato entre os dois corpos, é só por aproximação. Aqui nós temos o eletroscópio de folhas e o pêndulo eletrostático. São dois instrumentos dentro da eletrostática utilizados para a verificação de corpos, se eles estão carregados eletricamente ou não. Tá? Então aqui nós temos o exemplo do eletroscópio de folhas e o pêndulo eletrostático. Pessoal, lei de Coulomb, tá? Nós temos aí então a força elétrica. Duas cargas elétricas, por exemplo, estão em alguma região do espaço, separadas com uma distância elevada ao quadrado. Essa região do espaço dá para nós uma constante chamada de constante eletrostática. Tá? E é sempre lembrando que a distância está elevada ao quadrado. Então, conforme a gente separa mais as cargas elétricas, a intensidade da força elétrica cai. Se a gente aproximar mais as duas cargas elétricas, a intensidade da força elétrica aumenta. Lembrando, carga elétrica em Coulomb, distância ao quadrado, a constante eletrostática vai sair com as unidades do sistema internacional. Quando não for fornecido no problema, na situação que a gente está analisando, usamos o valor do vácuo, tá? E é um valor sempre constante, né? Ou seja, nunca muda. E o F, que é força, é a unidade do sistema internacional para força, que é newtons. Aqui no caso, força elétrica é uma força de ação à distância. Aqui para vocês observarem melhor a equação, né? Como é que se determina a lei de Coulomb, muito semelhante à lei da gravitação universal, tá? Aqui nós temos então a grandeza física, ou seja, o símbolo da grandeza física, o que ela representa e a sua unidade de medida. Pessoal, passando um pouquinho para a parte da dinâmica, tá? Lembrando que nós temos aí as três leis de Newton. Primeira lei de Newton, inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Então, dentro da inércia, a gente sabe que a resultante das forças que atuam sobre os corpos é igual a zero. Os corpos ficam ou em repouso ou em movimento retilíneo com velocidade constante, que é uniforme. Se eu aplicar uma força diferente de zero, a força resultante, eu saio da primeira lei de Newton e vou para a segunda lei de Newton. Então, pessoal, aqui como se determina a força resultante, um caso bem particular, duas forças perpendiculares entre si, nós temos aí uma força resultante. Então, sobre corpos, pessoal, temos várias forças que vão gerar para nós uma força conhecida como força resultante, tá? Pessoal, os corpos têm massa, então uma força resultante diferente de zero provoca nos corpos uma aceleração, tá? Então veja,
O vetor força resultante e o vetor aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Muito importante esse destaque. E a terceira lei de Newton coloca que nós temos o princípio da ação e reação. Então, um corpo que provoca ação sobre outro sofre, consequentemente, a força de reação. Esses corpos são considerados corpos distintos, então a resultante das forças que atuarem sobre eles, como é dois corpos ou mais, não é igual a zero. Tá? E o módulo da força de A sobre B ou de B sobre A é o mesmo, a direção é a mesma, só que os sentidos serão opostos. Pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha contribuído mais uma vez aí com os estudos de vocês. Pessoal, tudo de bom, bons estudos e até mais.